Senhor Deus e Pai, estou, Senhor, na Tua presença, Deus, e eu quero colocar a minha vida diante de Ti, Senhor. Que não seja, Senhor, aquilo que eu esbocei, mas aquilo que o Senhor quer falar através da minha vida, Deus. Que Teu Espírito Santo de Deus possa, Senhor, tocar em cada um aqui, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa alcançá-los aonde eles estiverem, ó Pai. Em qualquer lugar, Senhor, deste mundo, ó Deus. Que os corações deles, ó Pai, sejam cheios, ó Pai, do Teu Espírito. Que eles, ó Pai, estejam abertos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, neste dia, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à Palavra ao Vivo, hoje dia 17/4/2020. E, bom, meu nome é Raíssa Lomba, para quem não me conhece, faço parte da Igreja Batista de Brasília, a qual vocês estão vendo através dessa live. E tá aqui hoje foi porque um dia eu tive fé que o Senhor poderia me curar. Porque há muitos anos atrás, para quem me conhece, para quem está nessa live, pode saber muito bem que eu era uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar, e hoje em dia está ministrando através de uma live. Eu nunca imaginei que isso seria possível, mas isso é possível porque eu tive fé e porque o Senhor me curou. O Senhor trouxe autoridade, o Senhor trouxe para dentro de mim essa ousadia que Ele nos dá. Então hoje eu queria falar com vocês exatamente sobre fé. Como ter uma fé inabalável em tempos de crise. Não exatamente a crise que estamos passando, que é o coronavírus, o Covid-19. Essa tem sido a crise que nós estamos passando, mas essa palavra ela vale para qualquer momento de crise da sua vida. Então, que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa palavra. Bom, o que é fé? A fé, nos termos bíblicos, ela conduz a pessoa a acreditar tendo uma certeza e uma confiança sem espaço para dúvida em Deus e naquilo que Deus e nele professa. Então a fé não anda junto com a dúvida. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita ou você não acredita. Em Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para quem viu o banner dessa live, dessa palavra, viu que tem uma pessoa pulando e no meio tem um penhasco, enfim. Então, o nosso pastor costuma falar que a fé é você colocar o pé sem ter o chão. É justamente você acreditar naquilo que você não está vendo. Isso é a fé. Então, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A fé é o caminho de crer para ver. A gente costuma brincar muito, falar, não, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Mas isso não funciona para a fé. A fé você crê e depois você vê. Então, você profetiza um milagre, você profetiza uma cura e você depois vai ver essa cura. Então, a fé é o caminho de crer para ver. E o que significa a fé? A palavra fé vem da ideia de confiança absoluta. Algo que já é verdade mesmo antes dela se tornar realidade. Então, fé, você crê e depois você vê. Eu tive muitas experiências com milagres através da fé. O Senhor já me usou várias vezes através da fé para curar. E eu me lembro de uma vez que eu estava na minha casa sozinha e eu estava com uma enxaqueca terrível, terrível, terrível mesmo. E acho que é até uma coisa comum. A gente vai lá na gaveta de remédio, a gente busca o remédio antes mesmo da gente orar, tendo fé que aquela enfermidade pode ir embora.
E aí eu tava com muita dor de cabeça. Eu tinha remédio em casa, mas o Espírito Santo de Deus falou assim: ora, impõe as mãos sobre a sua cabeça e ore. É até engraçado porque eu tava deitada na cama com muita dor. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim: enxaqueca, vai embora agora em nome de Jesus. Assim eu fiz. Ninguém orou por mim. Eu não tomei remédio, mas simplesmente eu tive fé, ouvi a voz de Deus e tive fé que aquela dor iria embora. Em instantes a dor foi embora. Então eu criei para ver o milagre. Então eu falei assim: enxaqueca, vai embora. E os milagres vêm através da fé. Então, nós temos que exercer a nossa fé. Então, se você eu te desafio a você, antes de você tomar um remédio, quando você tiver com uma dor de cabeça, você tiver com uma dor no estômago, você orar antes de você tomar o seu remédio. Faça esse desafio. Eu sei que Deus vai te curar. Ele fez isso comigo e Ele me curou. E a fé é isso. Eu tive a fé, a certeza que Ele iria me curar. Outra experiência muito boa também que eu tive com a fé foi junto com a minha irmã, Larissa. Ela estava lendo um livro e ela, acho que era sobre cura, se eu não me engano. E aí a gente tinha fascite plantar, que é uma dor embaixo do pé. Nessa época eu fazia crossfit, e crossfit a gente usa muito alguns exercícios, e eu sentia muita dor na planta do pé. Tanto que eu fiquei várias vezes sem conseguir fazer, enfim. E nesse dia ela estava lendo o livro, e o livro falava exatamente sobre cura. E Deus falou assim para ela: eu estou te curando e estou curando a Raíssa também. E ela foi, me falou, explicou tudo, mandou mensagem, falou assim: olha, Deus falou comigo, me curou e disse que ia te curar também. E engraçado que eu recebi essa palavra, a fé gerou dentro de mim e eu falei assim: amém, eu recebo essa cura. E eu falei assim: ok, eu fui curada. Aí, acho que no dia seguinte, se eu não me engano, eu fui fazer alguns exercícios que usava muito pular corda, enfim. Eu falei assim: eu vou testar mesmo se eu fui curada. Tava testando Deus, né? E aí, fiz todo o treino, enfim. Eu falei assim: não senti nada. Eu falei assim: amém, Deus, fui curado. Mandei mensagem pra ela, falei assim: olha, eu fui curada. Então, olha como é que são as coisas, como é que é a fé. Ela estava lendo um livro, Deus ministrou no coração dela, e ela foi e falou comigo, falou assim: o Senhor está te curando também. E eu, amém, eu recebo. Então, isso é a fé. Você precisa crer, apenas crer. A fé é acreditar quando os olhos não contemplam. É ver pela fé o que o cenário não está mostrando. Gente, eu acho que cenário que tem mostrado hoje em dia é o coronavírus. Como não falar de coronavírus hoje? E quando começou toda essa pandemia aqui no Brasil e, enfim, fora do Brasil, mas especificamente aqui em Brasília, eu confesso para vocês que eu tive muito medo, e o medo não caminha junto com a fé. E aí eu falei assim: Deus, como é que vai ser agora? Será que eu vou manter meu emprego? Será que esse coronavírus vai me pegar? Será que... E o medo começou a gerar dentro de mim angústia, que um dia eu estava lendo notícias sobre coronavírus, quantas pessoas morreram. Isso tomou conta de mim de tal forma que eu comecei a ficar sem ar. Eu comecei a ficar passando mal. Olha como é que funciona a nossa mente. E aí eu falei assim, eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu não vou me alimentar disso, porque eu me alimentar de notícias que saem toda hora, a curva subiu, a curva desceu, morreram 1.000, 2.000, 3.000, isso não vai gerar fé dentro de mim, isso não vai gerar uma esperança dentro de mim. Então eu falei assim, eu não vou ver mais notícia, eu não vou mais ler um jornal sobre o que tem falado sobre isso, eu não vou me alimentar disso, porque isso estava gerando dentro de mim medo, e eu estava perdendo a minha fé. E aí, desde então, eu falei assim, bom, nessa quarentena, eu só vou me alimentar daquilo que vai trazer fé e esperança ao meu coração.
E vocês podem ver o Instagram de vocês, se vocês seguem pastores, se vocês seguem igrejas, vocês vão ver que várias igrejas têm feito lives, vários pastores têm feito lives, em pregações que tem disponível, ler um livro. Então, meus queridos, eu falei assim, eu vou começar a ler e a me alimentar daquilo que vai trazer fé e esperança no meu coração. Desde então, se você me perguntar aqui agora, se você mandar comentar aqui, Raíssa, quantos morreram? Eu não sei. Eu não sei, porque isso não vai gerar fé dentro do meu coração. Então, desde então, eu falei assim, bom, a minha casa, a minha família está guardada no Senhor. Eu ativei essa fé, isso no meu coração, e desde então, eu não tenho mais medo. Isso não quer dizer que você vai negligenciar as medidas do seu governo, as medidas do seu presidente, de onde quer que você esteja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você ter fé no seu coração. Deus trabalha no sobrenatural. Ele não trabalha com as estatísticas, ele não trabalha com números, ele trabalha no sobrenatural. Então, meu irmão, creia, tenha fé. Isso vai passar. É só uma crise, isso vai passar. Deixe a fé dentro de você gerar expectativas e esperança. Deixa trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Tira os seus olhos da televisão, tira os seus olhos das notícias ruins e leva os seus olhos para a palavra de Deus, que lá é a palavra viva. Não deixe as notícias ruins consumir você. E fé é viver na certeza daquele que falou e garantiu a promessa. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Romanos 10:16 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. Outras Bíblias dizem ouvir a palavra de Deus. E a mensagem é ouvida diante da palavra de Cristo. Vamos lá. Em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que a gente tem agradado a Deus? Se em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então vamos pensar o seguinte. Se eu não tenho agradado a Deus, é porque eu não tenho escutado Deus. Como que eu escuto Deus, Raíssa? Bom, você pode escutar de várias formas, mas a forma mais simples e prática é você escutá-lo abrindo a Bíblia. Ali é a palavra de Deus. Ali ela se renova todos os dias. Ali é palavra viva. Então, como que eu vou agradar o Senhor? Bem simples. Você tendo intimidade com Deus. Como que você tem intimidade com Deus? Você lendo a sua Bíblia. Você tendo um tempo a sós com Deus. Então, agradar o Senhor precisa ter fé. E agradar o Senhor, você vai gerar fé dentro de você, tendo um tempo com Deus. Na nossa igreja, nossos pastores nos incentivam a fazer o TSD. Se você não sabe, eu vou te explicar rapidamente, que é uma ferramenta poderosa. Se chama Tempo a Sós com Deus. Tempo a Sós com Deus é você ir no seu quarto ou qualquer cômodo, enfim, da sua casa. Você fica ali recluso. Você e Deus. Como é que você faz, Raíssa? Bom, como eu faço, pode servir para mim, mas também não para você. Mas eu faço assim, eu leio a minha Bíblia, eu tenho um momento em que eu coloco uma música, eu louvo o Senhor. E eu faço isso na primeira hora do meu dia, pela manhã. Porque isso faz diferença para mim no restante do meu dia. Então, se eu me alimento de Deus, se eu me alimento da palavra dele, eu tenho o meu dia totalmente diferente. E isso é comprovado. Se você está aqui, é da Igreja Batista de Brasília, você pode dizer sim, isso é uma verdade. Porque isso é verdade e nós somos desafiados a fazer isso diariamente. E quando a gente faz isso diariamente, a gente é alimentado pela palavra de Deus e nós temos experiências com Deus e, por consequentemente, a fé é gerada dentro de nós. Então, sugiro a você,
a ter o seu tempo a sós com Deus. Feche a porta do seu quarto. Não importa se você vai fazer 5, 10 minutos, 15 minutos, mas é importante que você faça. Tire esse tempo do seu dia e dedique ao Senhor. Dedique as primícias ao Senhor. A primícia do seu tempo precisa ser dedicada para o Senhor. Faça isso, eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente. Depois você pode nos mandar um feedback. Sim, Raíssa, o meu dia foi diferente. A sua fé vai ser ativada através do seu tempo a sós com Deus. Tá, mas para ter fé, e os milagres, Raíssa? Os milagres também são pela fé. Eu separei aqui uns versículos, separei aqui João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então aqui eu vou ler para vocês alguns milagres de Jesus, porque como é que está escrito aqui em João, se fossem todos os milagres, vocês não iam conseguir ler, o mundo inteiro não ia conseguir ler. Então, lá em João 11, do 38 ao 44, Jesus fez, e pela fé cremos que ele ressuscitou o morto. Lá em Marcos 5, de 25 a 34, ele estancou a hemorragia. Lá em Lucas 5, 17 ao 26, fez o paralítico andar. Fez o cego ver em Marcos 8, expulsou demônios em Marcos 5, multiplicou o pão e o peixe em Marcos 6. E pela fé que os discípulos de Jesus receberam a missão de realizar essas obras quando enviadas, em Mateus 10, 6. E pela fé que até hoje, em nossos dias, os milagres acontecem. Meus queridos, o Senhor, o nosso Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então ele continua curando enfermos, ele continua fazendo o cego ver, ele continua fazendo o paralítico andar, ele não mudou. O que muda é a nossa fé, porque você precisa ter fé, você chegar a alguém, você orar e falar assim, Senhor, essa pessoa está curada em nome de Jesus, você colocou a fé, se ela vai ser curada agora, ou através de um médico, ou através depois, não importa, o importante é que você tem que fazer o seu papel, orar, impor as mãos. O Senhor curou e ele continua curando. Os milagres acontecem através da nossa fé. E como ter fé em Deus? Para ter fé em Deus, a gente precisa conhecê-lo. A gente precisa buscar ele de forma íntima. Como eu falei um pouco antes, ter intimidade com Deus vai elevar a nossa fé. Vai nos trazer fortes, vai nos deixar fortalecido. Então, em tempo de escassez ou em tempo de abundância, nada pode mudar quem somos. Nada pode abalar nossa fé. Não é coronavírus que vai abalar nossa fé. Não é a crise que a gente vai passar, que nós não sabemos, que Deus falou que nesse mundo a gente tem aflição, mas Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é nada de crise que vai poder nos abalar. Está difícil, temos desafios, mas isso não pode deixar a nossa fé cair. Nós precisamos crer que o Senhor está conosco até os últimos dias. Em Hebreus 10, 23 diz, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Retermos firme a nossa fé que confessamos, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Meu irmão, se você está me vendo hoje, algo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o que você esteja passando, o que importa é que você precisa crer que Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele não é homem para que minta, nem para que volte atrás aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Você precisa ter fé e acreditar que Deus continua fazendo milagres. Lá em Salmos 125, 1 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas continuam firme para sempre. Você tem permanecido no Senhor? Você tem confiado nele? Nós sabemos que temos passado dias muito difíceis.
pessoas estão morrendo, mas a nossa palavra tem que ser de fé. A nossa palavra tem que ser de esperança. E quando você abrir a sua boca, não fale de quantos mortos. Não fale se a curva vai subir ou vai descer. Fale de vida, fale de esperança. De morte, a mídia já tem nos dado todos os dias. Então eu te desafio, desligue a sua televisão. Vá se alimentar daquilo que te traz esperança, daquilo que vai trazer fé ao seu coração. E creia, isso vai passar, é somente uma fase, mas você precisa ter fé. O Guilherme, que é da nossa igreja, o nosso pastor também, ele compartilhou algo muito especial, que logo quando começou isso, ele falou assim, eu ungi os umbrais da minha casa. Em Êxodo, né, nas pragas lá, enfim, o pessoal passou sangue nos portais, e o Guilherme compartilhou isso com a família, né, então assim, imediatamente eu compartilhei com o Danilo, meu esposo, e eu falei assim, amor, nós precisamos fazer isso. E juntos nós pegamos o óleo, ungimos todos os portais da nossa casa. Que é isso? Isso é um ato de fé. Um ato de fé que esse vírus, essa enfermidade, essa doença não atingirá a minha casa. E eu continuo com essa fé. Eu continuo com isso no meu coração. Então, se você não fez, faça isso. Unja. Êxodo 12, 22. Êxodo 12, 22. Unja os umbrais da sua casa. Tenha fé que nada vai te abalar. Nada chegará à sua tenda, nada chegará até a sua casa. O Senhor está contigo todos os dias da sua vida. E eu queria que eu separei alguns versículos e eu chamei de injeção de fé. E é isso que eu quero essa noite, que você saia daqui com uma dose de fé, uma dose que vai colocar a sua fé lá em cima e você vai colocar ela em ação. Em Salmos 22, versículos 6 e 7 diz: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O que diz em Salmo? Não temerá más notícias. E o que nós temos tido? Má notícias. Mas você, que está me ouvindo agora, você não deve temer más notícias, porque um justo jamais será abalado. Você não pode ser abalado em tempo de crise nenhuma. Você precisa se manter firme, o coração firme, confiante no Senhor. Separei outro versículo que está em Salmos 34, 7 a 10. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugiam. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês, o Senhor é bom o tempo todo. Independente de crise, independente de corona, sem corona, o Senhor continua sendo bom. Então, não deixe ser tomado por profecias, por palavras que têm causado caos na sua vida. Independente do que esteja acontecendo, o Senhor continua sendo bom, com coronavírus, sem coronavírus, Ele é bom o tempo todo. O Senhor é um Deus bom e Ele vai derramar sobre a sua vida a bondade. Lá em Salmos, continuando os Salmos, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Repita comigo: nada me faltará, de nada terei falta. Se você está me ouvindo aqui, eu quero liberar uma palavra para o Senhor. De nada vai faltar na sua casa. A sua empresa não vai quebrar, o seu negócio não vai quebrar, na sua casa não vai faltar alimento. Por quê? Porque o Senhor é quem te sustenta. De nada eu tenho falta. O Senhor que provém a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu negócio. Confie nele. E Deuteronômio 28, 6 e 7 diz:
Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacaram. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O que vier para te afligir por um caminho, por 7 ele fugirá. Se o coronavírus veio por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir. Eu creio nessa palavra, essa palavra falou muito ao meu coração, que eu assim, uau, o Senhor é poderoso. Eu não tenho medo de nada, eu não vou ter falta de nada. O Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me provém todos os dias. Então, meus queridos, creia, o Senhor está contigo todos os dias. Não deixe a sua fé ser abalada por crise nenhuma. Não quer dizer que pode ser do corona, a próxima crise que vier, na sua casa, na sua família. Não interessa. Que a sua fé esteja firme, permaneça firme no Senhor, inabalável. Hoje eu estava vendo uma live de um pastor. E geralmente a hora que eu mais assisto pregações, enfim, até ouvindo até as nossas lives, se você perdeu alguma, não tem problema, você vai lá no YouTube da nossa igreja, Igreja Batista de Brasília. Todas as palavras ao vivo que estão sendo ministradas, elas estão sendo colocadas lá no YouTube, então não tem problema. Se essa palavra falou o seu coração e você quer ouvi-la novamente, você pode ir lá daqui a alguns dias que ela estará lá novamente. E eu estava ouvindo hoje essa palavra e o pastor falou justamente sobre os leões. O leão, quando ele foca na sua presa, por mais que esteja um bando ali, ele foca em uma. Ele foca e ataca aquela presa. Então, eu quero te dizer o seguinte: foca em Deus. Foca na palavra de Deus. Não deixe os seus olhos para as notícias. Não deixe os seus olhos para aquilo que não traz esperança ao seu coração. Então o seu foco precisa ser precisa ser Cristo. Precisa ser aquilo que traz vida em abundância. O Senhor veio para que tenhamos vida em abundância. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa noite é isso. Essa palavra falou muito comigo. Fé é uma palavra que fala muito ao meu coração, que ministra muito ao meu coração. Eu gosto muito e eu quero que você hoje saia daqui com essa palavra, com essa injeção de fé. Ó Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Deus. Eu te peço, ó Pai, por cada pessoa, Deus, que está me ouvindo agora. Eu te peço, ó Deus, por cada um. Ó Senhor, obrigado por essa palavra, Deus, a palavra que foi viva, Senhor, uma palavra que o Senhor ministrou primeiramente no meu coração. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer, Senhor, uma injeção de fé em cada coração, em cada vida, Senhor, que está me ouvindo agora. Ó Senhor, que eles possam permanecer firmes, que eles possam, Senhor, permanecer inabaláveis, ó Deus. Ó Pai, que a fé, Senhor, seja, Senhor, injetada agora, Senhor, que venha transbordar, Senhor, a esperança, ó Pai. Todo o coração que esteja triste agora, ó Pai, qualquer medo, Senhor, que alguma pessoa esteja sentindo, insegurança, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo agora todo medo, toda insegurança, ó Pai, toda falta de fé, falta de esperança, ó Deus, que os corações deles, ó Pai, sejam cheios, ó Pai, de Ti, Senhor, ó Deus, que os olhos deles estejam voltados para Ti, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, eu te clamo, ó Pai, e te peço, ó Pai, Tu és o Senhor, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, se tem alguém aqui, Senhor, que está confessando, ó Pai, diante de Ti, Senhor, escreva no livro da vida, Senhor, o nome dessa pessoa, Senhor, essa pessoa que está se voltando para Ti, ó Pai. Alcança, Senhor, os perdidos, ó Pai. Alcança, Senhor, os abatidos, ó Deus, os que estão cansados, ó Pai, sobrecarregados, ó Deus. Sabemos que tem muitas pessoas sobrecarregadas, ó Pai, muitas pessoas que estão cansadas, ó Deus, e que o Teu refrigério possa vir sobre elas agora, ó Pai. Eu te clamo, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que seja, ó Pai, diferente, ó Pai,
após, ó Pai, essa palavra, ó Deus. Não por mim, ó Pai, mas porque o Senhor é poderoso, ó Deus. Porque o Senhor é capaz de fazer e de cumprir tudo aquilo que Tu prometeste, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo e Te peço, abençoa cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está me ouvindo, que essa palavra possa alcançar vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer que você esteve até aqui comigo. Antes da gente terminar, eu quero te desafiar a você semear. Semear nessa fase, sim, Raíssa, semear. Semear é algo que o Senhor colocou no seu coração. No perfil do nosso Instagram da Igreja Batista de Brasília, lá tem a nossa conta, lá tem a nossa agência. Se Deus colocou algo no seu coração, eu peço que você deposite, que você transfira, mas que seja do seu coração. Isso é uma semeadura, isso é uma honra ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, foi Deus que te deu. Não é mérito nosso, o Senhor nos dá. Então, dê uma medida recalcada que o Senhor vai te dar infinitamente mais. Eu quero te abençoar essa noite e dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Se liguem no nosso Instagram da igreja. Nós teremos palavra domingo às 19 horas. Teremos a nossa palavra ao vivo. Obrigada por todos que estiveram aqui, pela audiência. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o teu rosto, que você tenha uma noite de sono maravilhosa e que a fé seja algo abundante no seu coração. Obrigada a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.